Vibra meus elétrons, tudo positron? No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que é base para o resto da química dos próximos 2 anos, que é número de oxidação, que é um assunto que é a partir dele que a gente vai ver as propriedades dos átomos, moléculas e íons. Vamos lá! Bom, na química tudo é colorido, galera. Tudo tem cor, seja branco, azul, vermelho, amarelo. Então, quando a gente olha para as substâncias químicas, a gente sempre vai ver cor. Então, dependendo do estado de um determinado átomo, dependendo da carga que aquele átomo tenha, ou seja, o tipo de íon que um determinado elemento apresente, você pode ter colorações diferentes. Por exemplo, o vanádio. O vanádio, ele, quando perde 2 elétrons, ele é o que? Roxo. Quando perde 3 elétrons, verde. Quando perde 4 elétrons, azul. Quando perde 5 elétrons, amarelo. Então, existem diversos elementos que, dependendo do número de elétrons que ganhe ou que perca, vai apresentar cores diferentes. Então, por exemplo, aqui ó, o manganês. Pessoal, o manganês ele tem muitas aplicações, tá? Então, quando a gente tem um manganês com cargas diferentes, eu vou ter cores diferentes. Por exemplo, o manganês mais 2, ele é rosinha. Quando ele é mais 3, ele já fica mais arroxeado. Quando ele é mais 4, ele já fica com uma cor um pouco mais escura, mais amarronzada. Mais 5, ele fica azulado. Mais 6 já é um azul petróleo, quase preto. E a gente tem o mais 7 que ele fica violeta. Então, dependendo da carga que aquele elemento tenha, você vai ter cores diferentes. E não apenas cores, propriedades diferentes. E todas essas propriedades estão envolvidas com o número de oxidação. Por definição, o número de oxidação é o número que mede a carga real em compostos iônicos ou carga aparente em compostos covalentes de uma espécie química. Ou seja, na prática, é quantos elétrons um átomo ganhou ou perdeu. E essa carga que um átomo ganha ou perde, ela é chamada de número de oxidação ou NOx, tá? O apelido para o número de oxidação é NOx. E esse NOx, dependendo se for um composto iônico ou molecular, vai ter propriedades diferentes. Se for por acaso uma substância iônica, a gente fala que é uma carga real, ou seja, é uma carga que realmente existe. A gente sabe que numa substância iônica você tem o quê? Você tem átomos que ganham e você tem átomos que perdem elétrons. Então olha aqui, ó, o NaCl. O que acontece no NaCl? Quando você tem o NaCl, você tem um sódio que ele vai perder um elétron, ficando com uma carga mais 1, e você vai ter o cloro que vai ganhar elétrons, que vai ficar com uma carga menos 1. Se a gente olha para o FeO, ou seja, para o óxido de ferro, o que a gente vai ter? Vai ter esse ferro perdendo 2 elétrons e você vai ter esse oxigênio ganhando 2 elétrons, por isso que ele fica negativo. Se eu perco, eu fico mais positivo. Se eu ganho, eu fico mais negativo. Já quando a gente olha para uma substância molecular, ou seja, com ligações covalentes, tá? A gente está falando agora de ligações covalentes, tá? O que é uma ligação covalente? É aquela que eu compartilho elétrons. Ou seja, ninguém ganha, ninguém perde. Eu compartilho. A gente fala que é uma carga imaginária. Como assim? Eric, eu não tenho perdas e ganhos reais. O elétron ele se aproxima mais de um determinado elemento do que de outro, por conta da eletronegatividade. Então, olha aqui. O HCl.
O HCl faz uma ligação covalente. O hidrogênio é menos eletronegativo que o cloro. Logo, o cloro quer puxar mais os elétrons para ele. Então ele pega o par de elétrons e puxa para ele. Então a gente fala que o cloro fica com uma carga parcial negativa. Ou seja, o cloro está mais perto dos elétrons. Por isso que a gente fala que ele fica com uma carga negativa. Mas é uma carga imaginária. Já o hidrogênio, ele se afasta do elétron. Então ele fica mais positivo. Então eu falo que é uma carga parcial. Carga parcial positiva. A gente já discutiu isso quando falou lá de ligação covalente. Beleza? Então, quando eu olho para o HCl, o hidrogênio ele vai ter o NOx o quê? Mais 1. Por quê? Porque ele está afastado daquele elétron. Já o cloro ele vai ter NOx menos 1, porque ele vai estar mais próximo do elétron. Beleza? Quando a gente fala de ganhar e perder elétrons, a gente tem que falar de duas palavras que são conceitos super importantes, que é oxidação e redução. O que é isso? A oxidação nada mais é do que a perda de elétrons. Se eu estou perdendo elétrons, o meu número de oxidação ele vai tender a aumentar. Calma que a gente já vai entender isso. Então, o que acontece? Toda vez que eu perco elétrons, eu vou ficar mais positivo. Ou seja, o elemento ele tende a ficar mais positivo. Beleza. Então, oxidação é perda de elétrons. Pessoal, isso aqui tem que estar no sangue, tá? Tem que estar na veia. Coloca um papelzinho escrito na frente do banheiro, que quando você sentar, você fica olhando para aquele papel. Porque é importante pra caramba, tá? Depois, a gente tem a redução. O que é a redução? A redução é quando eu ganho elétrons. Ou seja, se eu estou ganhando elétrons, eu estou ganhando carga negativa. E se eu ganho carga negativa, o meu número de oxidação tende a diminuir. Por isso, redução. Então, quando ocorre uma redução, ocorre uma tendência, ou seja, aquele elemento ele tende a ficar mais negativo. Beleza. Então, olha só, vamos pensar nessa reta numérica. Quando eu tenho um elemento que sofre oxidação, o que acontece? Eu vou ficar mais positivo. Então, eu vou andar nesse sentido da reta numérica. Então, eu vou, por exemplo, de menos 2 para mais 5. Então, eu sempre vou tentar ir o quê? Para um lado mais positivo. Já quando ocorre a redução, o que acontece? Quando ocorre a redução, você fica mais negativo. Então, imagina que o elétron é um pensamento ruim, tá? Se você perde pensamento ruim, você fica mais positivo, você fica good vibes, né? Felizão. Quando você ganha pensamento ruim, você faz o quê? Você se reduz, você fica mais negativo. Agora, o elétron, se você está tirando elétron, você está sofrendo uma oxidação, está ficando positivo. Se você está ganhando elétron, você está sofrendo uma redução, você está ficando mais negativo. Então, imagina o elétron como um pensamento ruim. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez uma pequena introdução sobre número de oxidação. Vimos que é a carga que um determinado elemento vai apresentar, seja
real numa substância iônica, seja imaginária numa substância covalente. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!